Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E que calor que tá, hein, gente? Hoje tá fazendo 30 graus aqui na minha cidade. A sorte é que eu tenho as roupas da Insider e eu tô sempre com elas, tipo essa camiseta aqui, ó. Gente, a Insider é super, super fresquinha. É um tecido tecnológico, é um tecido, né, que ele tem um conforto térmico. E vocês não sabem o que eu descobri. Vocês sabem que recentemente eu fui pra Europa, né? E lógico que a Insider me acompanhou por lá também. E assim, gente, esse conforto térmico que ela traz aqui no calor, ela também traz no frio. Eu usei muito as roupas da Insider lá na Europa, porque elas me esquentavam, me deixava, sabe, com a temperatura do corpo bem equilibrada. Eu peguei o inverno europeu e assim, eu não sei o que seria de mim sem a Insider, porque o conforto térmico que eu tive com isso aqui foi sinceramente maravilhoso. E é claro, né, que como essas roupas são tão perfeitas, eu tinha que conseguir um cupom para vocês. Então, o meu cupom é Vilas, corre lá na loja da Insider, na Insider Store, compra suas peças utilizando o meu cupom, que você vai ter um super desconto. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição e também no comentário fixado o link da Insider. Corre lá porque as peças são lindas. Além de camisetas pretas, tem outras cores também. Eu sinceramente amo preto, mas as outras cores da Insider também são incríveis. Eu já estou fazendo coleção. Recentemente eu adquiri agora também as calças da Insider, cueca, e assim, é incrível. Então corre pro site da Insider aproveitar o desconto que eu consegui para vocês, escolha lá as suas peças e depois me conta o que vocês acharam, combinado? Kaula Eliaíba Zerouil foi uma jovem nascida no dia 14 de julho de 2007 na região metropolitana de Andaluzia, na Espanha. A mãe da jovem se chamava Akima Zerouil e precisamos falar um pouco dela para entendermos melhor a história de vida da Kaula. Bom, gente, a Akima Zerouil nasceu em uma pequena cidade marroquina. Ela veio de uma família bem grande e tinha 14 irmãos no total. A mulher sempre teve vontade de deixar o seu país e emigrar para a Espanha. A distância da sua cidade, do Marrocos até Andaluzia, na Espanha, tinha duração de cerca de 10 horas de viagem. E então, após conquistar um contrato de trabalho com uma empresa árabe que prestava serviços na Espanha, a Akima conseguiu se mudar para Alcalá la Real, em busca de uma nova vida. Naquela altura, ela deixou para trás um filho e um marido que permaneceram no Marrocos. A ideia inicial era que ela ajeitasse as coisas e depois o seu marido se mudaria com a criança. Mas a verdade é que o homem não tinha as mesmas ambições que ela. E por fim, ao invés de viajar com a criança para se mudar de país, o homem entrou com um pedido de divórcio e viajou apenas para levar o menino e a documentação para a Akima assinar. Bom, gente, alguns anos depois, a Akima conheceu outra pessoa e em julho de 2007 a Kaula nasceu. Algum tempo depois, a Akima teve seu terceiro e último filho. Desde sempre, gente, a Kaula foi extremamente cuidadosa com seu irmão mais novo. Ela começou a ajudar a sua mãe a cuidar do menino para que a mulher pudesse trabalhar por longos turnos e por fim os dois irmãos desenvolveram um laço muito forte mesmo. A Akima, mãe das crianças, trabalhava arduamente para garantir que os sonhos dos filhos se tornassem realidade e que eles tivessem acesso a tudo o que ela mesma não teve enquanto era menor. Quando a Kaula expressou o seu amor pela música e o desejo de aprender a tocar violão e saxofone, a sua mãe não pensou duas vezes e correu até uma loja de instrumentos musicais e comprou os melhores instrumentos que estavam dentro das suas possibilidades financeiras. Naquele mesmo dia, ela matriculou a sua filha em um conservatório de música local. Além de ser uma garota talentosa, a Kaula também era uma estudante exemplar, sonhando em um dia se tornar professora de física e química. Seus professores sempre acreditaram em seu futuro brilhante e seus amigos a descreviam como uma adolescente gentil e dedicada, sempre disposta a ajudar os outros. Contudo, por trás dessa imagem de inteligência e bondade, a garota era bastante reservada, evitando eventos sociais e raramente saindo de casa. O ano de 2022 trouxe uma pequena mudança
na vida daquela família. Na primeira semana de janeiro de 2022, pela primeira vez em sua vida, a Akima permitiu que a sua filha Kaula fosse a uma festa grande e muito agitada, com a condição de que voltasse para casa antes das 8h30 da noite. No entanto, a adolescente voltou para casa acompanhada de uma amiga que não inspirava confiança em sua mãe. A Akima tinha um leve pressentimento negativo sobre essa amizade, especialmente porque a mesma garota havia visitado a sua filha alguns dias antes para estudar, mas ela ficou sabendo através do seu filho mais velho que aquela tal amiga não quis saber de estudar e ficou conversando com garotos nas redes sociais, forçando a Kaula, que era um pouco tímida, a aparecer em chamadas de vídeos e todas essas coisas. Algumas semanas depois, no dia 15 de fevereiro de 2022, a Kaula anunciou que iria sair novamente com sua amiga e a sua mãe reforçou suas condições, sendo a principal delas que as meninas voltassem para casa antes das 9 horas da noite. A Kaula obviamente concordou com as exigências e se aprontou para sair, mas infelizmente o destino preparava um rumo trágico para a vida da garota de apenas 14 anos de idade. Ao sair de casa por volta das 5h30 da tarde, ela planejava voltar algumas horas depois, mas a ansiedade de sua mãe começou a crescer quando a noite caiu e sua filha ainda não havia retornado e não estava respondendo às suas mensagens. As horas foram passando e então a Akima decidiu sair de casa em busca de sua filha. Ela já estava totalmente desesperada e em lágrimas porque seu sexto sentido de mãe apontava na direção de que algo terrível tinha acontecido. Alguns minutos depois, o filho mais velho recebeu uma ligação da amiga da Kaula. Ela queria saber notícias da jovem, queria saber se ela já tinha chegado em casa, porque tinha se distanciado dela e não estava achando sua amiga em lugar nenhum. E foi quando o rapaz informou que sua irmã não tinha voltado para casa. Daqui para frente, esse caso foi só ladeira abaixo, viu, gente? A angústia da mãe só aumentou quando ela recebeu a ligação de seu filho mais velho, informando que a amiga da Kaula tinha entrado em contato dizendo que também não estava conseguindo falar com a adolescente. A Kima então percebeu que as coisas estavam prestes a sair do controle e decidiu entrar em contato com a Guarda Civil e denunciar o desaparecimento da jovem. O que ela não sabia até então é que fazia pouco tempo que as autoridades tinham recebido outra ligação bastante perturbadora. Um jovem de pouco mais de 20 anos confessou de forma fria ter tirado a vida de uma garota em uma área abandonada, um local comumente frequentado por jovens que se reuniam para beber, fumar, conversar e paquerar. Quando os agentes chegaram ao local indicado, a situação que parecia uma confissão sem emoções se transformou em um jogo de gato e rato, já que o jovem se tornou evasivo, recusando-se a revelar exatamente onde havia deixado o corpo. Após uma busca exaustiva, os oficiais finalmente encontraram o corpo da Kaula Zeroil, muito bem escondido em uma área de difícil acesso. A história de vida da estudante de apenas 14 anos foi marcada por sonhos e tragédias. E sua curta trajetória nesse mundo não é apenas um lembrete da fragilidade da vida, mas também um chamado à reflexão sobre a importância de cada momento e a necessidade constante de proteção dos nossos jovens. As autoridades rapidamente levaram o rapaz que fez a ligação para a delegacia para prestar seus esclarecimentos. Os oficiais então descobriram que se tratava de um jovem chamado Nazarim Navarro Nunes. Ele era nascido no final dos anos 90 na República Dominicana, mas nessa altura detinha a cidadania espanhola. O Nazarim se viu totalmente envolvido em um crime trágico que o levou a ser preso provisoriamente sem direito à fiança, enquanto as autoridades seguiam investigando a brutalidade daquele ato. Ao analisarem o histórico do rapaz, as autoridades policiais descobriram detalhes perturbadores sobre ele. Aos 15 anos, o rapaz já tinha se envolvido em um incidente violento de natureza sexual, que resultou em sua detenção após agredir uma jovem em uma ciclovia. Esse episódio abriu as portas para um histórico criminal
que revelava sua personalidade problemática. No início da investigação, tudo parecia um grande mistério. A Polícia se viu diante da difícil tarefa de descobrir a relação entre o Nazarim e a Caula, a jovem cuja vida foi tragicamente ceifada. Em seu primeiro depoimento, Nazarim se defendeu, alegando que não conhecia muito bem a Caula e, ao ser perguntado sobre se eles tiveram algum tipo de relação íntima, algum relacionamento, alguma coisa, ele rapidamente alegou que não. Os policiais ficaram ainda mais intrigados porque qual seria a motivação por trás daquele crime? Enquanto isso, gente, algumas figuras políticas locais começaram a especular publicamente sobre a possibilidade de se tratar de um caso de violência de gênero. A análise forense trouxe à tona detalhes aterrorizantes sobre as circunstâncias da morte da adolescente. Ela faleceu em decorrência de uma compressão externa e prolongada em seu pescoço, um ato que ocorreu enquanto ela era forçada a manter relações íntimas e evidentemente não consentidas com o seu agressor. O mais perturbador de tudo isso é que a violência não cessou nem mesmo após o seu coração parar de bater. Não havia marcas de objetos cortantes ou armas de fogo, mas o material genético do Nazarim foi encontrado em várias partes do corpo da jovem, evidenciando tudo o que aconteceu e como foi horrível aquele ataque. As câmeras de segurança foram essenciais para reconstruir os últimos momentos da Caula. As gravações mostraram que a primeira interação entre eles ocorreu na casa de um dos amigos da vítima. A verdade é que o Nazarim era amigo de um dos irmãos do amigo da Caula. Então, por isso, eles estavam na mesma festa. Essa foi a conexão entre eles. Esse evento macabro gerou uma onda de indignação e protestos, tanto na comunidade local quanto em nível nacional. As pessoas estavam clamando por justiça. O processo judicial contra o Nazarim finalmente teve início 2 anos após a morte da Caula, período durante o qual muitos detalhes da investigação permaneceram sob sigilo. A primeira audiência foi marcada por um testemunho emocionante da Akima, que recordou os eventos trágicos e afirmou que até onde sabia, a sua filha e o acusado não tinham qualquer relação anterior ao dia fatídico de 15 de fevereiro de 2022. Durante a sessão, o Nazarim permaneceu em total silêncio, escondendo seu rosto e evitando o olhar da mãe da jovem. O tribunal ainda contou com o depoimento de 3 amigas da vítima, que estavam presentes na mesma festa, no mesmo dia em que tudo aconteceu. As jovens, por videoconferência, ajudaram a esclarecer alguns aspectos do caso, incluindo um suposto jogo de estrangulamento que o Nazarim teria introduzido, o qual consistia em apertar o pescoço de alguém, interrompendo a respiração até que a pessoa perdesse a consciência. Contudo, elas afirmaram que não tinham intenção de participar dessas atividades naquela ocasião. Uma das amigas descreveu um momento perturbador em que o Nazarim comentou sobre os olhos da Caula, elogiando eroticamente as suas características físicas, seu rosto e todas essas coisas. Logo depois, elas testemunharam que a Caula foi agarrada e segurada no colo do Nazarim, uma situação que a deixou desconfortável, já que ele era um homem adulto e ela apenas uma adolescente de 14 anos. Por outro lado, o Nazarim garantiu ao tribunal que o encontro naquele lugar não foi algo planejado, mas uma coincidência do destino. Ele explicou ainda que enquanto estava na casa do tal amigo, ele tentou 2 vezes brincar de forma saudável com a Caula em um jogo totalmente inocente de sufocamento, mas não conseguiu porque ela fugiu dele. E foi somente quando eles decidiram ir sozinhos para um local isolado que ele finalmente conseguiu o que queria. Os promotores ficaram horrorizados com essa ideia de jogo inocente de sufocamento, só que o Nazarim ele continuou falando e ainda insistiu que o encontro íntimo que ocorreu entre eles foi totalmente consensual. Mas essa informação chocou a todos no tribunal, porque os laudos forenses tinham demonstrado exatamente o contrário. Tudo o que ocorreu entre o agressor e a vítima aconteceu de forma totalmente forçada. O Nazarim então mudou um pouco a sua estratégia e, quando questionado sobre a idade da garota, ele se defendeu ao afirmar que não sentia atração sexual pela garota e nem por qualquer pessoa na mesma idade que a dela.
E quando confrontado com os laudos forenses que diziam que a interação entre eles foi forçada, ele começou a se fazer de desentendido. Parecia confuso, tentando fazer parecer que ele não entendia claramente por que fez o que fez. Ele mencionou até mesmo que estava em estado de choque. Ao descrever o caminho até onde o corpo da jovem foi encontrado, o rapaz comentou que inicialmente eles estavam acompanhados por uma terceira pessoa, mas que ela decidiu se afastar. Foi então que a ideia de realizar o jogo perigoso do sufocamento surgiu. Curiosamente, essa suposta terceira pessoa que caminhou com eles por uma parte do caminho nunca foi identificada. Os promotores então apresentaram ao tribunal uma foto que o réu tirou quando a jovem já estava sem vida. Ele tinha documentado o que aconteceu e enviou a imagem por mensagem para seus amigos, se autoproclamando um terrível psicopata. O Nazarim esclareceu ao tribunal que a foto explícita que ele enviou para os amigos era apenas uma brincadeira, uma piada sem graça que agora ele enxergava o quanto era de mau gosto. O réu também admitiu ter resetado seu celular antes da chegada dos agentes, alegando que não gostava que seus aparelhos fossem vasculhados e que ele não permitiria isso. A equipe de defesa do Nazarim tentou argumentar que a morte da Caula foi resultado de um simples jogo que deu errado, mas embora tenham negado qualquer crime de natureza sexual, eles reconheceram que o corpo foi profanado. Porém, os laudos forenses contradisseram essa narrativa, confirmando que a vítima apresentava ferimentos que evidenciavam a gravidade dos crimes cometidos contra ela. Análises de órgãos como coração, pulmões e laringe revelaram hemorragias agudas que ocorreram em um curto espaço de tempo, situando-se entre a atividade íntima e o falecimento da vítima. Para os especialistas forenses, isso indicava a gigantesca violência do ataque. Durante as conclusões finais dos advogados, diante do tribunal, a acusação sustentou que a agressão foi desencadeada após a garota rejeitar o rapaz. Segundo essa versão, ele se aproveitou da diferença de tamanho e força entre os dois para imobilizá-la e atacá-la, culminando na tragédia que todos nós conhecemos agora. Após o ato, ele tirou a infame fotografia que compartilhou demonstrando uma atitude insensível e perturbadora antes de fazer a ligação para os serviços de emergência. A promotoria apresentou ainda o relatório do psiquiatra forense, que afirmou que o Nazarim era um psicopata frio e cruel, que não conseguia lidar com a rejeição e tinha explosões de raiva e descontrole emocional. Em maio de 2024, o Tribunal do Júri considerou Nazarim Navarro Nunes, de 22 anos de idade na época, culpado de homicídio em primeiro grau e agressão íntima agravada. 2 meses depois, em julho de 2024, aconteceu a audiência de sentença. O homem foi sentenciado a pena de prisão perpétua com possibilidade de tentativa de liberdade condicional após cumprir ao menos 25 anos da sua pena. Além disso, ele recebeu ainda mais 15 anos de prisão pela agressão íntima, acompanhado de uma desqualificação especial para qualquer trabalho que envolvesse contato com menores de 20 anos. A sentença também o proibiu de se comunicar com a família da Caula e de se aproximar a menos de 500 metros de qualquer um deles por 20 anos, além de ser obrigado a arcar com a compensação financeira e os custos legais dos familiares da jovem no momento da condenação. A defesa anunciou para as mídias sua intenção de apelar da sentença, mas não houve novos desdobramentos até o momento. A Akima, mãe da vítima, não conseguiu esconder a mistura de emoções ao agradecer à justiça pela condenação. Desde o início, ela acreditava que o homem que tirou a vida da sua filha acabaria atrás das grades. Este caso, gente, se tornou histórico porque foi a primeira vez que uma sentença de prisão perpétua foi aplicada na região. A comoção gerada foi tão intensa que o prefeito decretou 3 dias de luto oficial em Alcalá La Real, o lar da jovem e da sua família. Durante a sua declaração, ele fez um apelo para que tragédias como essa fossem evitadas, reforçando a importância de combater discursos de ódio, lembrando que tanto a vítima quanto o agressor, apesar de serem espanhóis,
tinham raízes em países estrangeiros, o Marrocos e a República Dominicana. Eu sinceramente fico abismado com esse tipo de coisa, porque eu não sei como que o ser humano pode invadir o outro dessa maneira, sabe? Tirar a vida de alguém simplesmente para satisfazer os seus desejos mais sombrios. Isso pra mim é o mais bizarro de tudo, mas é claro que eu quero saber a sua opinião. Então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.